noite a todos. Hoje venho-vos falar, acho que estão aí a ver no ecrã, disciplina espiritual. Disciplina espiritual envolve oração, moral, vigilância, ação positiva, pensamentos. Disciplina. Disciplina é o conjunto de leis ou ordens que regem certas coletividades. Isto, fui ver ao dicionário. Obediência a um conjunto de regras explícitas. Submissão e obediência à autoridade. A ação dirigente de um mestre. A área do conhecimento que é objeto de estudo ou ensino. Isto, as disciplinas na escola. Aqui a submissão e obediência à autoridade. Se vivemos num Estado de Direito, se, por exemplo, estão umas grades que a polícia mete em determinadas manifestações, não passem destas grades, se passarmos, estamos a pedi-las. Portanto, depois dizem que a polícia é má, a polícia não é má. Nós vivemos num Estado de Direito, é para se cumprir. A polícia dá uma ordem, nós temos que a respeitar. Senão, entramos em indisciplina. E em determinadas instituições, a indisciplina paga-se caro. Oração, prece. O objetivo da prece, temos 3. Louvar, pedir e agradecer. E eu gosto muito neste aspecto de parafrasear o nosso querido irmão Fernando. Diz que pedimos muito, louvamos pouco e agradecemos nunca. A prece não é pela multiplicidade das palavras que seremos atendidos, mas pela sinceridade com que fazemos a prece. Às vezes podemos fazer uma prece sem dizer uma palavra. Eu até pus aqui assim, também a prece não é uma palestra. Com a mente preparada para a oração, é evidente que a força que emana tem muito maior alcance do que a força originária da prece feita apenas por obrigação. A prece não é uma obrigação, nós devemos fazer a prece quando nos sentimos preparados para tal. Não é, faço a minha prece às 9, não, a prece não tem horário. Mas devemos fazer uma prece ao levantar e ao deitarmos. Mas se hoje deitarmos um bocadinho mais tarde, fazemos a prece mais tarde, não é preciso, não tem horários, é quando nós pudermos e nos sentirmos realmente chamados para tal, para esse recolhimento. Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, diz assim: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, fechada a porta, orai ao vosso Pai em secreto. A questão 659 do Livro dos Espíritos. Qual o caráter geral da prece? Pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos, e eles responderam: a prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-nos, é comunicar-nos com ele. Moral. Moral procede com justiça. Não sendo físico nem material, será espiritual. Conforme as regras éticas e dos bons costumes. A moral é o ato pelo qual a criatura humana, ao tomar consciência da sua realidade espiritual interior e de suas consequências, adota a iniciativa de modificá-la sempre para melhor, para que as suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso de tal melhora. E é essa uma das finalidades que nós temos ao vir reencarnar no planeta Terra. É evoluirmos em 2 aspectos. No aspecto do conhecimento e no aspecto moral. Normalmente evoluímos nos 2. Ou numa reencarnação evoluímos no conhecimento, na outra o conhecimento para e vamos evoluir na moralidade, que também é preciso. Só quando estivermos no topo da moralidade e do conhecimento, aí sim é que nos podemos considerar
espíritos puros. Até lá, a escadaria ainda é grande. Para isso, adotam-se métodos que vão da autocrítica à vigilância de sentimentos, pensamentos e atitudes, da fé raciocinada, à prática das virtudes e renúncias contrárias ao sentimento que se quer alterar. Um dos objetivos da nossa doutrina é o aperfeiçoamento moral da humanidade. O livro dos Espíritos, a moral, é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. É fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando o bem, e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. A moralização dá-se num primeiro momento pela certeza da sobrevivência da alma e pela consequente valorização da vida espiritual futura e de suas recompensas, passando em seguida pela realização do preceito socrático, e aqui não confundir Sócrates, o que está envolvido em problemas com a justiça, mas Sócrates, o filósofo. Conhece-te a ti mesmo. E finalizando pela prática do bem, que é a tónica de todo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, vivência esta que está condensada na máxima. Qual é a máxima da nossa doutrina? Fora da caridade não há salvação. Vigilância, ato ou efeito de vigiar, estado de quem está vigilante, atenção, zelo, diligência, cuidado, precaução. A vigilância pode nos precaver das tentações. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 26 a 46, temos que Jesus, após a última ceia, e sabedor de que seu fim era próximo, dirigiu-se ao Getsêmen, ao pé do Monte das Oliveiras, levando consigo Pedro, Tiago e João. Era noite e, quando chegou ao local, disse-lhes: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. A minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Neste caso, vigiar significa estar de vigília ou de sentinela. Vigília é o estado de quem, à noite, se conserva desperto, atento, velando ou tomando conta de algo ou de alguém. Noutras situações, vigiar também pode representar, observar atentamente, acautelar-se, precaver-se. Jesus orou e, quando voltou, os discípulos estavam a dormir e disse: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, ou seja, fiquem acordados e orando comigo, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Podemos afirmar que a intenção dos discípulos até era manterem-se despertos, mas cederam à tentação do sono. Miramês explica isto da vigilância. Para o combate à primeira arma necessária é a vigilância. Quem não aprendeu a vigiar continua a cair nas armadilhas dos lobos. Vigiar constitui a primeira defesa da alma na batalha consigo mesma. A vigilância é a força que constrói nas almas as boas tendências. Deves vigiar no pensar, no falar e no viver. Ação positiva. Otimismo. Qualidade que é positivo, disposição para considerar o lado bom de tudo, mesmo em condições adversas. Agora, até brincando um bocadinho, nós nesta situação só queremos uma coisa negativa, que é estarmos negativos ao Covid. É a única coisa que não queremos positiva, de certeza. Positivo também pode ser o negativo, a imagem contraposta do negativo na fotografia. Na medicina, um exame positivo às vezes é mau sinal. Na matemática, positivo é qualquer número maior que 0. Ou então as notas no final dos períodos, quando os meninos dizem: "Oh pai, tive 5 positivas", já não é mau. As pessoas que têm uma personalidade positiva aceitam o mundo tal qual ele é. Elas procuram ver esperança quando algo de mal acontece.
E a positividade, há estudos que comprovam, por exemplo, pessoas com doenças graves. Eu tenho uma colega que teve cancro de mama e depois passou para o segundo peito, mas ela dizia, isto vai passar, portanto, e curou-se. Portanto, ela tinha uma alegria na vida, ela vivia a vida com positividade, portanto, não se deixou remoer com o problema, não. E o irmão Fernando até nos cita um exemplo. Uma senhora que vai ao médico, os exames, e o médico diz-lhe frontalmente, senhora tem o cancro mais raro, acontece 1 no milhão. E ela respondeu para o médico, eu sou esse milhão que vou curar. Eu sou esse 1 nesse milhão. Portanto, isto é meio caminho andado para nos curarmos, ou estarmos positivos. Se a gente se deixa ir abaixo, então a doença começa a desenvolver-se com mais força. Estudiosos da psicologia consideram que este recente movimento da positividade, que teve início nos finais dos anos 90, quando a psicologia mais começou a desenvolver-se, os psicólogos positivos dedicam-se ao estudo da felicidade e das emoções positivas, basicamente aquilo que faz a vida valer a pena, ao contrário de estudar as disfunções e doenças mentais, que é o campo prioritário da psicologia tradicional. Eles procuram descobrir práticas que fazem as pessoas encontrarem alegria e realização, que incluem atitudes relacionadas ao otimismo. Pensamentos. Pensar, ato ou faculdade de pensar, ideia, reflexão, consideração, intenção, conceito, opinião. Na pergunta 89, alinhado ao Livro dos Espíritos, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E a resposta, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, visto que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo. Através de bons pensamentos, ligamos com bons espíritos. Ouvimos através de intuições seus concursos em prol da nossa evolução. Mas se tivermos maus pensamentos, iremos ouvir más intuições, porque estamos em afinidade com espíritos menos bons, como diz o irmão Fernando, que não gosta de utilizar o termo maus espíritos, menos bons. No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, todo o mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Sendo o pensamento energia criadora, portanto, o pensamento, nós sabemos que no nosso planeta a velocidade da luz é a coisa mais rápida que há, mas o pensamento ainda é mais rápido que a velocidade da luz. Sendo o pensamento energia criadora, quando pensamos, estamos a criar algo, seja uma situação que vibracionalmente se torna possível ou uma imagem mental. Somos responsáveis pelo que criamos, por isso devemos estar atentos ao que pensamos. Se pensarmos, já está pensado, já saiu, já não tem retorno. Resta agora arranjarmos uma ação positiva para tentarmos anular esse pensamento mau que tivemos. E às vezes é natural que a gente tenha, quando houve determinadas notícias na televisão, quando ouvimos um pai que viola uma filha, o que nos vem logo à ideia, bandido. Mas quem somos nós para julgar? Portanto, aqui vamos tentar nos conter um bocadinho. É difícil, estamos a caminhar e eu reconheço, eu próprio falho nisso. Ou, às vezes ouço notícias que me conseguem me tirar do sério, ou leio-as. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, diz isto: o homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre, conforme a sua paisagem mental. A existência física será plasmada face ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo, sendo o espírito o agente da vida nos intricados painéis da sua mente. Originam-se as ideias que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. As vibrações do nosso pensamento unem-se a vibrações de igual valor moral. Por isso, o dever do espírita é de manter os pensamentos com foco no bem
e na elevação moral. Sintonizar-se com a espiritualidade é como um rádio ligado numa emissora. Qualquer distúrbio no aparelho sintonizador faz-nos perder o sinal da emissora pretendida. Se mudarmos a sintonia do pensamento, estaremos a ligar com sintonias idênticas, ou bem ou mal. No livro isto foi tirado do livro Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Alguns benefícios do pensamento positivo. Aumenta a felicidade. Combate os efeitos negativos da ansiedade e do stress. Maior sensação de propósito de vida. Mais conexão com as pessoas. Reforço dos hábitos saudáveis. Pela paciência que tiveram de escutar, muito obrigado.